Bom dia, igreja! Bom dia! Eu sei que vocês aqui já conhecem essas carinhas que estão aqui comigo, mas vamos apresentar os nossos missionários para os nossos irmãos de casa. Um bom dia para você e hoje esse bom dia vai ser em dose tripla. Eu quero apresentar para vocês os meus irmãos que vieram lá do campo e agora eles estão morando por um tempo com a gente para ir para o campo novamente, né? Eles são lá do Rio de Janeiro, mas agora eles não são mais só do Rio. O Brasil tem uma partezinha deles, porque eles já levaram a mensagem do Senhor a outros locais. Você poderia se apresentar, depois o irmão? Meu nome é Keila, sou da 10ª turma aqui da Escola de Profetas e sou de Campos dos Goytacazes, uma cidade do Rio de Janeiro, onde todo mundo lá fala com... né? Tem aquele chiado de Campos, mas aí... Nessas andanças pelo mundo, né, principalmente aqui no Brasil, a gente foi meio que pegando o sotaque de cada um de um lugar e aí hoje em dia fala assim, mas você não tem aquele chiadinho característico. Eu já não sei mais quem sou. Perdi a minha identidade cultural. Mas nós trabalhamos no Mato Grosso do Sul e lá ficamos um bom tempo. Quase ali na divisa com o Paraguai. Sim. Então eram muitas culturas ali, o povo que vai do Nordeste, São Paulo e paraguaios é uma mistura, é uma cultura bem interessante. E trabalhamos em alguns outros lugares, aqui no Nordeste também, e agora estamos de volta. Amém, amém. E o irmão Daniel? Isso, bom dia. Como a minha esposa disse, nós somos do Rio de Janeiro, eu sou de uma cidade chamada Teresópolis, região interior do Rio. E lá em Mato Grosso do Sul, ficamos 5 anos levando a mensagem de Deus, nos formamos aqui no ano de 2017. Porém, agora voltamos, depois de 5 anos, para estar aqui reciclando, recarregando as baterias, para poder voltar para o campo daqui a alguns dias. Amém! Que bom! E vocês já são casados há muito tempo? Ou casaram no campo missionário? Não, nós casamos... O campo foi um presente, foi a nossa lua de mel. Nós casamos antes e completamos 1 ano aqui na escola. Chegamos aqui no dia 15 de julho e completamos o ano de casado dia 24 de julho, já aqui na escola. Que legal, que bom, que coisa boa. Então nós vamos agradecer a Deus nesse momento, vamos orar e depois nós vamos cantar um hino muito bonito que vai falar dessa alegria, de que é manhã fora, mas tem que ser dia dentro de nós, tá bom? Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, obrigado por tudo, obrigado por esta manhã. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado e nos guardado. Obrigado porque estamos aqui mais uma vez para estudar a Tua Palavra, mais uma vez para aprender o que o Senhor tem para nos ensinar e colocar em nosso coração, Senhor. Que possamos nos inspirar, entender e colocar em prática tudo aquilo que lermos durante esta manhã de estudo. Te pedimos que esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o nosso Deus então com o hino 226. É manhã no coração. Toda a escuridão da noite agora é sol. Tá caindo aqui pra dentro. Tem como colocar pra cá? Agora teu pijama. Pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu rei. É manhã, sim, é manhã no coração.
Posso ouvir os passarinhos a cantar. É manhã no coração. Minha vida é qual um balançoso mar. É manhã no coração. É manhã, sim, é manhã no coração. Pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu rei. É manhã, sim, é manhã no coração. Com Jesus eu tenho um paraíso em mim. É manhã no coração. Meus deveres com amor eu cumpri. É manhã no coração. É manhã, sim, é manhã no coração. Pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu rei. É manhã, sim, é manhã no coração. Sou feliz, pois encontrei meu Salvador. É manhã no coração. E com Ele de estar no lar de amor. É manhã no coração. É manhã, sim, é manhã no coração. Pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu rei. É manhã, sim, é manhã no coração. Neste momento, vamos continuar louvando a nosso Deus, entoando o hino de número 11. Maior que tudo, né? Que Hino nosso lindo. Deus seja maior na nossa vida. Amém. Então, missionário, que é missionário, tem que ter a palavra de Deus no coração. E isso todos nós somos e você também é. É uma ordem de Deus, né? Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E missionário que sai da casa e vai para longe, também decora a palavra no coração? Claro, já sai com a palavra decorada. E durante o tempo que a gente está no campo, como é útil esses versos. Amém, eu acredito mesmo. Nos momentos de aflição, de aflições, nós lembramos desses versos que decoramos aqui e aí a luta fica mais fácil. Amém! Deus tem um propósito. Então, essa semana nós estamos aprendendo qual palavra mesmo, qual capítulo, qual livro. E você aí de casa é Salmos 100. Eu sei que muitos já estão decorando, viu, Keila? Tem muita gente, a gente recebe vídeos. Nós temos crianças que aprendem os versinhos junto conosco. E eu sei que Deus tem abençoado muitas famílias também ao guardarem a palavra no coração. Mas se você é novo por aqui, nós passamos uma semana estudando um verso e aí no final da semana, no início, melhor dizendo, a cada domingo nós trocamos o verso. Então, nessa semana é Salmo 100. Você vai ter um salmo inteirinho no coração. Então, vamos lá contar? 1, 2, 3. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Salmos 100. Salmos 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras.
Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia e a sua verdade dura de geração em geração. Salmos 100. Salmos 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade dura de geração em geração. Salmos 100. Amém. E agora chegou um momento muito especial também, que é quando a palavra de Deus vai ser aberta. Então, o nosso desejo é que a sua família seja muito abençoada com a palavra dessa manhã. Bom dia, amados de Jesus. Bom dia! Que bom, né? Que bom mesmo. Que bom que seja o seu dia hoje. Esse é o desejo da Escola de Profetas para você. E eu sei que será bom, sabe por quê? Porque nós estamos com a Bíblia aberta. Quando a palavra do Senhor é aberta, com toda certeza o nosso dia vai ser bom. E hoje nós temos grandes coisas para estudarmos, né? Grandes coisas para aprendermos, que estão lá no livro de Levítico, capítulo 21, 22, 23 e 24, e também Patriarcas e Profetas, do capítulo 52. Parabéns para você aí do outro lado, se você tem feito diariamente o seu ano bíblico e você já leu 52 capítulos do livro Patriarcas e Profetas. Louvado seja o Senhor. Eu tenho certeza que você deve estar cheio de conhecimento e graças a Deus por isso. A bondade do Senhor Deus sempre nos acompanha. E se você já abriu aí a sua Bíblia em Levíticos capítulo 21, você vai perceber que o título deste capítulo fala sobre a lei referente aos sacerdotes. Você já parou para pensar que Deus escolhe o jeito que Ele quer ser servido? É Deus quem escolhe. Não somos nós que escolhemos. Hoje nós temos essa visão meio confusa, né? Que Deus aceita aquilo que sai do nosso coração, que Ele se importa só com o que a gente, né? As intenções, Ele não se importa com o que nós estamos fazendo, a maneira como é feito. E isso não é uma realidade, porque quando a gente vai para a Bíblia, isso é totalmente diferente. Deus escolhe de maneira muito detalhada a maneira como Ele quer ser servido. Por exemplo, aqui fala sobre os sacerdotes e o sumo sacerdote. Você sabia que o sacerdote tinha algumas limitações, até mesmo referente à sua própria família. E o sumo sacerdote, que era uma posição mais elevada, era ainda muito mais restrito. Se por acaso algum parente do sumo sacerdote morresse, ainda que fosse a sua própria mãe, ele não poderia tocar no corpo do morto. Não poderia rasgar suas vestes, não poderia demonstrar um luto sofrido, como geralmente o povo de Israel demonstrava. Ele era limitado ao fazer isso, porque ele era um representante do Senhor. Ele precisaria manter a sua purificação e manter a obra do Senhor. Entende a seriedade que é isso? Para quem quer servir ao Senhor tem que pensar muito bem nisso. Viver perto de Deus existe um preço alto, mas vale muito a pena. Vale muito a pena. E eu lembro a vocês daquilo que o próprio Jesus disse: quem não amar mais a mim do que a sua mãe ou seu pai, não é digno de mim. Que seriedade, né? Que importância é pensarmos sobre isso. Se você for no capítulo 22, Deus ainda vai continuar ensinando o povo qual é a maneira que Ele quer ser adorado. Eu já ensinei a maneira como eu quero ser servido.
Agora eu quero que vocês prestem atenção na maneira como eu quero ser adorado, porque eu escolho o jeito da adoração. E aí ele começa a mostrar aqui que ele quer o melhor. Para uma oferta ser aceitável diante do Senhor, não poderia ter nenhum tipo de defeito. Que sério, né? Nenhum tipo de defeito. Antes de oferecer uma oferta, o povo de Israel tinha que pensar assim, ó, o que Deus quer? Você pensa assim quando você vai oferecer alguma coisa para Deus? Você se faz essa pergunta, o que Deus quer? E antes mesmo de oferecer a sua própria vida, como nós vimos no capítulo 21, eles tinham que perguntar a Deus, o que o Senhor quer que eu faça da minha vida? Interessante, não? É assim que Deus espera que vivamos. Agora, partindo para o capítulo 23, eu estou passando bem rapidinho, porque hoje nós vamos estudar algo glorioso no capítulo 52 do Patriarcas e Profetas, e eu quero muito que você entenda essa parte da Bíblia. O capítulo 23 nós vamos dar um salto, porque eu vou voltar nele, porque o assunto está no capítulo 23. E o capítulo 24 fala a respeito do azeite para o candelabro, do pão para a mesa do Senhor e também a pena para o pecado de blasfêmia. O azeite era continuamente colocado no candelabro para que nunca se apagasse. Eu quero dizer para você que o azeite é o símbolo da presença do Espírito de Deus. Que você nunca deixe a luz da verdade morrer dentro do seu lar. Que nós nunca venhamos permitir que a luz da verdade do Senhor se apague dentro do nosso coração. A mesma forma eram os pães que deveriam ser trocados semanalmente e eles deveriam estar sempre lá na mesa dentro do santuário. E os pães da proposição estavam lá, referenciando, lembrando o povo de Israel que eles deveriam sempre depender do Senhor. A dependência deles deveriam estar no Senhor, tanto de maneira material como de maneira espiritual, porque Jesus Cristo é o pão da vida. Nós já estudamos um pouco sobre isso, né? Alguns estudos atrás, bem interessante lembrar disso. E aqui o capítulo finaliza falando do pecado de blasfêmia, quando a história traz aqui que um homem blasfemou contra o Senhor, e sabe qual foi a consequência? A consequência está aqui no verso 24. Eu quero no verso 14, desculpa. Eu quero que você leia. Eu não quero contar isso para você. Aqui no verso 14 do capítulo 24. Tira o que tem blasfemado para fora do arraial, e todos os que ouviram porão as suas mãos sobre a sua cabeça, então toda a congregação o apedrejará. A seriedade que é tomar essa posição. A blasfêmia gera morte. E partindo agora para o capítulo 23, que é o foco do nosso estudo, aqui o capítulo 23 traz as informações das festas anuais. Você conhece sobre essas festas do povo de Israel? Às vezes as pessoas pensam assim, está no passado, não tem nenhuma lição para nós, aconteceu lá, não sei quantos anos atrás, o que isso vai me servir para a minha vida? Na realidade tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo. Um teólogo muito interessante comentou uma coisa a respeito das festas anuais. Ele diz que a festa é uma representação de que há uma cruz em Deus antes do madeiro ser visto no Calvário. É a cruz antes da cruz. Porque as 7 festas representam fases do ministério de Jesus Cristo. E hoje nós vamos estudar sobre isso. Olha que especial. Você sabe quais são as 7 festas? Quem consegue falar para mim? Páscoa, tá todo mundo me olhando assim. Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. Tá vendo que legal? Vamos estudar uma por uma? Aqui no livro, no capítulo 52, bem aqui no início, vocês vão ver uma informação muito importante. O povo de Israel deveria vir de longe. Para onde? Para Jerusalém, para adorar a Deus. Eram 3 vezes ao ano que eles se dirigiam para a santa cidade, a cidade de Jerusalém. E pensa, todos tinham que ir. Suas casas ficavam como? Sozinhas. Imagina, e eles viviam num ambiente que não era favorável, porque haviam ainda estrangeiros, né? Inimigos que ainda não haviam sido derrotados. E imagina eles terem que viajar para tão longe, demorar e a casa ficar sozinha. Você faria isso? Você deixaria sua casa por vários dias sozinha? Eles faziam, porque eles confiavam que Deus protegeria enquanto eles estivessem fora.
E sabe por que eles faziam isso? Porque o povo de Israel entendia que culto é sagrado. Culto é sagrado. Esse momento não deveria ser perdido por ninguém. Todos faziam uma viagem longa para estarem lá no culto ao Senhor. Que interessante isso, não? E às vezes a gente não tem coragem nem de ir no culto da quarta-feira, não é? A gente falta, a gente arruma umas desculpas às vezes, não é? Mas o povo de Israel não media esforços para estar em Jerusalém, usufruindo do culto, o culto santo ao Senhor. E eles iam, e eles não iam triste não, diz que eles faziam as viagens louvando ao Senhor. Sabe alguns salmos que eles falavam? Você conhece? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eles iam cantando esse salmo. E diz que quando eles passavam pelas montanhas, eles cantavam, eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Deveria ser momentos bem especiais, não? Eles iam cantando, louvando ao Senhor e chegavam lá em Jerusalém com o coração cheio para as festas do Senhor. Que bom, né? Comentávamos ontem no grupo da liderança que Jesus se alegra com a sua alegria. Jesus não tem alegria na sua tristeza. Ele quer ver você feliz, alegre. Por isso que tinha essas festas. Eram momentos de reconciliação com o Senhor, mas também de muita alegria. E qual era a primeira festa então? A festa da Páscoa. A festa da Páscoa, ela teve sua origem, vocês lembram quando foi? Lá no Egito, não foi? O povo de Israel estava escravo no Egito. E teve um determinado dia que Deus falou para eles. Era o primeiro mês do ano do povo hebreu. E no dia 10, eles deveriam separar o cordeiro para sacrifício. Olha que interessante. 4 dias antes que o cordeiro seria imolado, o cordeiro já era separado. E no 14º dia, era o dia da Páscoa. Eles imolavam aquele cordeiro. E no primeiro dia que eles fizeram isso, eles estavam escravos no Egito e eles imolaram o cordeiro, comeram daquele cordeiro e o sangue passou aonde? Nos umbrais das suas portas. E assim quando o anjo da vingança, né, passou por sobre as portas e via o sangue, ele passava por cima e os primogênitos que estavam ali não morriam. Só daqueles que não havia sangue em suas portas. E quando nós olhamos para o ministério de Cristo, qual foi o momento que isso aconteceu? Pega lá a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. Capítulo 5. 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, e eu vou ler para você o verso 7. Olha o que Paulo vem nos ensinando. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Em que momento aconteceu isso na história? Quando Jesus Cristo entrega a sua vida lá no Calvário. Quando ele morre, ali se cumpre a Páscoa do Senhor, o Cordeiro que veio e nos trouxe libertação. Pensa que interessante. Nesse momento que Jesus morre, os espinhos e os cravos que eram para nós, passa por cima de nós e recai sobre o primogênito de Deus. Para que nós, os primogênitos espirituais, tivéssemos liberdade e saíssemos do Egito. Glorioso isso, não? O Senhor Deus fez isso por mim e por você. Só que aí a Páscoa era comemorada no dia 14 do primeiro mês. Só que o cordeiro era comido com pães sem fermento e com ervas amargas, não era isso? E ele era comido na viração do dia, o que significa que era no dia 15 que eles comiam o cordeiro. E no dia 15 já iniciava uma outra festa, a festa dos pães asmos. A festa dos pães asmos. Pão asmo significa pão sem fermento. Eles tinham uma ordem de Deus. Durante 7 dias não deveria haver fermento dentro das suas casas. Porque o fermento era símbolo do pecado. Então não deveria existir nenhum tipo de fermento. E uma coisa muito interessante sobre essa festa. Durava 7 dias, não era isso? Começava no dia 15 e terminava lá no dia 21. No primeiro dia era considerado o sábado do Senhor. Era um dia de descanso, sábado cerimonial. E no último dia, no dia 21, também era considerado sábado do Senhor. Era um dia de descanso, um sábado cerimonial.
É interessante a gente se atentar a isso, porque Deus dá detalhes a respeito disso. Deus tinha uma intenção. Então, no dia 14, o cordeiro é morto, não é isso? No dia 15, pães asmos. Será que isso tem alguma coisa a ver com o ministério de Jesus? Olha que interessante se você for aí em 1 Coríntios 5, verso 8. Por isso, façamos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Quando João Batista viu Cristo Jesus, ele disse a seguinte frase: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A morte de Jesus tirou o pecado do mundo, pagou a conta. Mas ele também tirou o pecado do pecador, ele nos limpou para que fôssemos habilitados a viver uma vida de vitória sobre o pecado. E é esse o significado da festa dos pães asmos. Alguém que se encontra com o Cordeiro de Deus é limpo de todo fermento, de todo pecado, e ele se torna alguém aceitável diante do Senhor. Que especial isso, né? Pensar que Jesus Cristo te habilitou a ter vitória sobre o teu pecado. É isso que o Cordeiro de Deus faz por mim e por você. Agora, em seguida, era uma festa atrás da outra. Olha só que legal. No dia 14, Páscoa. No dia 15, pães asmos. No dia 16, era a festa das primícias. Era o momento que eles ofereciam o melhor para o Senhor, os primeiros frutos da terra, mas não era um dia de descanso. No dia 15 era um dia de descanso, mas no dia 16 não havia descanso. Não era para descansar. Era o dia de oferecer ao Senhor os primeiros frutos da terra, o melhor. E eles queriam mostrar com isso a sua fé no Senhor, de que Deus lhe daria abundante colheita, porque eles estavam oferecendo o melhor da terra para o Senhor Deus. Será que isso tem alguma associação com o ministério de Jesus? Vamos ver isso lá em 1 Coríntios, capítulo 15, agora é o capítulo 15. Capítulo 15, verso 20 e verso 23, olha só. A informação que nós temos aqui. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque a ressurreição de Cristo teve um nível de importância maior do que qualquer ressurreição. Por isso que ele é chamado de primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Que especial isso, não? Na festa das primícias se ofereciam os primeiros frutos ao Senhor. Jesus Cristo morre na Páscoa, dá uma capacidade para vivermos uma vida santa e aí, no 16º dia, ressuscita, sai do túmulo e com ele as primícias. No dia em que Jesus Cristo ressuscitou, se você for lá em Mateus, você vai ver essa informação. No capítulo 27, verso 52, diz lá que quando Jesus ressuscitou, muitos ressuscitaram com ele. E quando ele vai ao céu, ele leva esses muitos que ressuscitaram, apresentando perante Deus as primícias de seu trabalho. E dizendo assim, com isso o Senhor Jesus estava dizendo, eu abri um caminho por qual muitos poderão passar, muitos poderão ressuscitar, porque eu ressuscitei. Que glorioso isso, não? Nós vemos o cumprimento exato na história de Cristo. Na sexta-feira, Jesus Cristo morre como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No sábado, o grande sábado, era um dia de descanso. Vocês lembram que o dia 15 era um dia de descanso? Jesus Cristo estava descansando. E no terceiro dia, que não era um dia de descanso, era o domingo, e ele ressuscita, e com ele muitos ressuscitam, e assim Jesus Cristo cumpre essas primeiras festas que foram ensinadas ao povo de Israel. Essa era a primeira festa que era comemorado por um conjunto de festas, né? Só que aí entra agora a quarta festa, a festa do
Pentecostes. O nome já está dizendo, né? 50 dias. Penta, né? Pentecostes. 50 dias depois. Essa festa era muito especial. Ela era comemorada, era contada a partir do dia 16. Começava a se contar o Pentecostes a partir do dia 16. E terminava no dia 6 do terceiro mês do calendário do povo de Israel. E era uma festa onde acontecia uma coisa muito especial. Se você for lá em Levítico, capítulo 23, eu quero ler esse texto com você. Eu achei muito interessante esse detalhe da festa do Pentecostes. Levítico 23, o versinho 17 e o verso 20. Das vossas habitações trareis 2 pães de movimento, de 2 dízimas de farinha serão. Levedados se cozerão, primícias são ao Senhor. Que interessante, não? Eles tinham que trazer 2 pães e esses pães eram levedados, tinham fermento. Na Páscoa, na realidade, nos pães asmos, não podia ter fermento. Mas agora no Pentecostes podia ter fermento. Não parece meio estranho isso? E diz que seria considerado como oferta das primícias. Interessante, não isso? O que será que o Senhor Deus está querendo nos ensinar? E aqui o verso 20 diz, então o sacerdote os moverá com o pão das primícias por oferta movida perante o Senhor, com os 2 cordeiros, santos serão ao Senhor para o uso do sacerdote. Pães com fermentos que eram chamados de oferta santa. Que interessante, mas não tem o fermento que é símbolo do pecado? O que o Senhor Deus está querendo nos ensinar? Se nós formos olhar para o ministério de Cristo, nós vemos exatamente isso se cumprindo. Quando Jesus ressuscita, ele passa quantos dias com seus discípulos aqui na terra? 40 dias. Depois de 40 dias, Jesus sobe ao céu com as primícias. E aí Jesus fala assim, olha, ficai aí em Jerusalém, porque descerá sobre vós o Espírito Santo. E aí eles ficam buscando o Espírito Santo em quantos dias? 10 dias. Não é perfeito o plano do Senhor? Eu acho isso extraordinário. Por isso que nós temos os 10 dias de oração e jejum, não é isso? E aí eles ficam 10 dias lá buscando ao Senhor e cumprindo-se o Pentecoste, o que aconteceu? Pá! Desceu o Espírito Santo sobre eles. Eles foram batizados de uma maneira copiosa do Espírito do Senhor. E aí o que aconteceu quando eles foram batizados? O que Pedro fez? Pedro foi lá e pregou a palavra de Deus. E quantos se decidiram? 3.000 pessoas. Aqui está o símbolo dos 2 pães com fermento sendo oferecidos ao Senhor e tornados santos. Essas pessoas que se decidiram pelo Senhor naquele dia que Pedro pregou, eram as primícias do trabalho do ministério do Espírito Santo. Pessoas pecadoras, mas que foram resgatadas para o reino de Deus e transformadas numa oferta santa para o Senhor. Não é glorioso isso? É tremendo demais ver que os detalhes que Deus falou no passado se cumpriu exatamente da mesma maneira. E a gente pensando, é coisa do Antigo Testamento? Nada, é coisa de Jesus, é coisa do plano da redenção. Não é especial isso? Mas depois do Pentecostes, passado o Pentecostes, vinha a festa das trombetas. A festa das trombetas acontecia no mês 7 do povo do calendário hebreu. E era no dia 1, no primeiro dia do mês. E eram 10 dias de festas. Era uma festa de advertência, de lembrança. Eles começavam a tocar as trombetas dizendo, está chegando o dia do juízo, se preparem, se ajustem, se humilhem diante de Deus, resolva o problema de vocês, porque o santuário será purificado. Então era uma festa de advertência, de lembrar o povo e dizer, olha, se conserta com Deus, está chegando o dia do acerto de contas. De que maneira será que isso se cumpriu na nossa história? Queria que você fosse lá para Apocalipse 14. Olha que coisa especial, que coisa tremenda. Esse é um texto que nós decoramos, não? Nós decoramos esse texto. Olha aqui o capítulo 14, verso 6.
E viu outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo, e língua e povo. Verso 7. Dizendo com grande voz, ele queria ser ouvido, não? Dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu. É um chamado para um preparo, não é isso? Para um preparo de quê? De acerto de contas. É chegada a hora do seu juízo e adorar aquele que fez o céu, a terra e o mar. Aqui está. Em 1840 a 1844 foi cumprida a festa das trombetas. Foi um chamado a um arrependimento, a uma humilhação, porque é vinda a hora do seu juízo. Se preparem, porque o acerto de contas está chegando. Aí se cumpre a festa das trombetas. E logo em seguida, depois desses 10 dias, no 10º dia era feito o quê? O dia da expiação. Era o dia de limpar o santuário. Perceba como é que acontecia. O pecador chegava lá no santuário e dizia, pequei. E ele confessava o seu pecado sobre o cordeiro. E aí o cordeiro era morto e o pecado agora estava no sangue do cordeiro. E aí o sangue era aspergido no santuário pelo sacerdote. Perceba, essa é a fase da remissão. Você está sendo remido do seu pecado. E quem te remiu? O cordeiro. O cordeiro te remiu. E o sangue era aplicado no santuário. Só que no dia da expiação, o que acontecia? 2 bodes eram trazidos, um para o Senhor e outro para Azazel. O para o Senhor era morto, não? E aí o sumo sacerdote ia lá na presença do Senhor, oferecia aquele sangue e agora fazia a purificação pelo santuário e saía de lá carregando sobre si os pecados do povo de Israel e lançava sobre o bode Azazel, confessava sobre ele os pecados do povo de Deus. Essa fase não é mais de remissão, é uma fase de extinção do pecado. Agora o pecado era lançado sobre o seu originador, sobre o seu responsável, Satanás. Satanás era o responsável. Todos os pecados cometidos pelo povo de Deus, que foram resolvidos dentro do santuário, eram lançados sobre quem? Sobre Satanás, o responsável. E esse bode não era morto, ele era levado para o deserto e deixado a morrer de fome e sede. Quando isso vai se cumprir? Nós estamos vivendo em plena festa de expiação. Devemos estar como? Como é que o povo de Israel vivia no tempo da festa de expiação? Fazendo o que queria, comendo o que queria, vestindo do jeito que queria. Como é que era? Levando a vida do jeito que queria? Não. Estavam lá diante dos santuários do Senhor, do santuário do Senhor, em solenidade, em reverência, em humilhação, em contrição, pedindo perdão, porque se houvesse algum pecadinho lá não resolvido, eles seriam eliminados. O tempo de expiação era um tempo de absolvição ou de eliminação de pecador. Consegue entender a seriedade disso? Quando o sumo sacerdote saía do santuário, já estavam resolvidos todos os casos, e quem não tivesse se apegado ao Senhor, seriam eliminados do povo do Senhor. Que seriedade isso, não? Mas quando acabava aquela festa, nós estamos vivendo exatamente isso agora, nós estamos vivendo o tempo da expiação, mas quando acabava o período da expiação, entrava a festa dos tabernáculos. Ufa, fomos aceitos pelo Senhor. E essa festa, a festa dos tabernáculos, era comemorada 5 dias após o dia da expiação e duravam 7 dias. E era a festa da alegria. Era a sua festa, Léo. Você é o rapaz da alegria, né? Léo só vive sorrindo. Era a festa da alegria, porque fomos aceitos diante do Senhor e todo mundo se abraçava, se beijava, todo mundo se dava bem, ninguém mais tinha briga, dívida, nada, estava tudo resolvido. Estamos em paz com o Senhor. Pegavam as palmeiras, agitavam e eles ficavam muito felizes. E lá estava Jerusalém cheio de cabanas e todo mundo muito feliz. Era só alegria, só alegria, só alegria. Quando isso vai acontecer? Daqui a alguns dias. Daqui a alguns dias nós estaremos entrando na festa dos tabernáculos. Nós estaremos com as palmeiras elevadas, glorificando ao Senhor. Pensa que momento especial vai ser isso. Nem mais um pecado para nos separar de Deus, nenhuma rixa mais com o vizinho do lado. Todo mundo resolvido, em paz, todo mundo feliz. E nós estaremos onde o tabernáculo do Senhor estará, porque Ele habitará conosco. Consegue imaginar que coisa especial?
Nós estamos passando por um momento de humilhação, de contrição, mas chegará o momento da alegria, onde o pecado será tirado do mundo, será tirado de maneira completa, será extinto e lançado sobre o seu verdadeiro originador. Eu quero animar o seu coração a crer e esperar no Senhor. Porque do mesmo jeito que todas as outras festas foram cumpridas de maneira muito pontual, essa também será. E eu quero que você esteja lá na festa dos tabernáculos. Eu quero te encontrar lá. Eu quero estar lá também. Quero que vocês estejam lá comemorando a festa do Senhor. E o Senhor Deus nos deu esse caminho, não? Ele nos deu essa possibilidade. Que o Senhor Deus te abençoe. Quero orar com você e agradecer a Deus por essas festas que se cumpriram pelo ministério de Jesus, pelo plano da redenção. Vamos orar? Querido Deus e bom Pai, nós precisamos tanto do Teu Espírito Santo para entendermos as Tuas verdades. Quantas coisas ainda há escondida na Tua palavra que não chegou ainda na nossa mente, nós ainda não percebemos, mas o Senhor tem grandes verdades. A Tua palavra nos ensina que nós passaremos a eternidade toda estudando e aprendendo contigo e descobrindo novas coisas. Louvado seja o Teu nome. Agradecemos pelo plano da redenção, por cada parte que foi cumprida através da vida de Jesus. Agradecemos por essa oferta que o céu nos ortogou. Pai amado, obrigado porque o Senhor se envolveu conosco, nos trazendo salvação. O Senhor não nos deixou de escanteio, não nos deixou de lado. O Senhor nos deu a possibilidade de arrependimento e de reconciliação. Louvado seja o Teu nome. Abraça, Senhor Deus, neste momento, nossos amigos que estão assistindo. Se há algum que passa por dificuldade, por sofrimento, Pai amado, que o coração vibre de esperança ao ouvir esse estudo. E eles firmem, Senhor Deus, o olhar deles na festa dos tabernáculos, na volta de Jesus Cristo, onde tudo será resolvido e estaremos para sempre com o Senhor. Colocamos a nossa vida diante de Ti, pedindo a Tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estudar com você. Espero que você tenha gostado e que Deus te abençoe.